Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada por esse momento, né? De poder estarmos juntos e aprendendo juntos. E eu falei que não é uma palestra que eu vou fazer. Na verdade, eu quero fazer uma leitura das próprias palavras do Dr. Barth, que eu acho que não tem nada melhor do que a gente ouvir o que ele mesmo escreveu. Eu sugiro para quem que se interessar pelas terapias, né, que leia esse livro, que é um livro muito, muito precioso, que são os escritos dele. E a terapia floral, escritos selecionados de Eduard Barth, sua filosofia, pesquisa, remédios, vida e obra. Esse livro aqui é show. E aí eu assim, escolhi uma fala dele, né, que eu acho que é muito, muito boa para esse momento que nós estamos vivendo, né, que a nossa humanidade está vivendo. Fala sobre a questão da liberdade. A pior de todas as ambições é a de possuir um outro indivíduo. Na verdade, isso é tão comum entre nós que passou a ser encarado como algo correto e adequado. Essa maneira de ver as coisas não mitiga o mal, pois desejar possuir ou influenciar outro indivíduo ou personalidade é usurpar poder do nosso Criador. Quantas pessoas entre seus amigos e parentes você pode dizer que são livres? Quantas estão ligadas ou são influenciadas ou controladas por um outro ser humano? Quantas são as que poderiam dizer que dia a dia, mês a mês, ano a ano, abre aspas, obedeço apenas aos ditames da minha alma, não sendo influenciado por outras pessoas, fecha aspas. E, contudo, cada um de nós é alma livre, responsável apenas perante Deus por seus pensamentos e ações. Possivelmente, a maior lição da vida a ser aprendida é a liberdade. Liberdade em relação às circunstâncias, ao ambiente, a outras personalidades e, para muitos de nós, liberdade em relação a nós mesmos, pois até que sejamos livres, somos incapazes de dar e servir aos nossos irmãos de maneira completa. Lembrem-se de que se temos alguma doença ou dificuldade, se somos envolvidos por parentes e amigos que nos preocupam, temos de viver entre pessoas que regulam nossa vida, interferem nos nossos planos e impedem nosso progresso, isso tudo se deve a nós mesmos. Há ainda dentro de nós alguma coisa que trava nossa liberdade ou falta-nos a coragem para reivindicar nossa individualidade, nosso direito inato. No momento em que tivermos dado completa liberdade a todos os que nos rodeiam, quando não mais desejarmos atar e limitar, quando não esperarmos mais nada de ninguém, quando pensarmos apenas em dar e nunca tomar, então, nesse momento, veremos que estamos livres de todas as coisas deste mundo. Nossas cadeias se romperão e, pela primeira vez na vida, conheceremos a extraordinária alegria da perfeita liberdade. Estaremos libertos de toda a restrição humana e seremos unicamente servos, dispostos e alegres de nosso eu superior. Desejo de possuir se desenvolveu tão enormemente no Ocidente
que é necessário haver uma grande doença antes que as pessoas reconheçam o erro e se corrijam. E de acordo com a gravidade e tipo de domínio exercido sobre outra pessoa, sofreremos enquanto continuarmos a usurpar um poder que não pertence ao homem. A liberdade absoluta é nosso direito inato, e isso pode ser obtido apenas quando dermos a mesma liberdade a toda alma viva que possa fazer parte de nossa vida. Pois verdadeiramente colhemos aquilo que plantamos e seremos medidos com a mesma medida que usamos. Exatamente da mesma forma que bloqueamos uma outra vida, seja ela jovem ou idosa, tal bloqueio reage sobre nós mesmos. Se limitamos as atividades de outras pessoas, nossos corpos serão limitados pela rigidez. Se causamos dor e sofrimento, precisamos nos preparar para receber a mesma coisa. E isso se dá até que tenhamos nos corrigido. E então não haverá doença necessária à repressão de nossas ações e à alteração de nossa maneira de ser. Os que sofrem nas mãos de outra pessoa devem tomar coragem, pois isso significa que já atingiram aquele estágio de avanço em que a lição é obter a liberdade. E toda dor e sofrimento pelos quais estão passando servem para lhes ensinar como corrigir a própria falha, e tão logo essa falha seja percebida e corrigida, todos os problemas terminarão. Pode-se começar praticando a extrema gentileza. 2 pontos. Que nunca nenhum pensamento, palavra ou ato sirva para ferir alguém. Lembrem-se de que todas as pessoas estão trabalhando para a sua própria salvação. Estão vivendo para aprender as lições que aperfeiçoarão as próprias almas e que precisam fazer isso sozinhas, ter suas próprias experiências, descobrir as armadilhas do mundo e, através de seu próprio esforço, encontrar o caminho que as levará ao topo da montanha. O máximo que podemos fazer, quando tivermos um pouco mais de experiência e conhecimento que nossos irmãos mais jovens, é muito gentilmente orientá-los. Se eles ouvirem, muito bom, muito bem. Se não, precisamos esperar pacientemente até que tenham adquirido a experiência que lhes indique sua falha, e depois, então, eles retornarão a nós. Devemos procurar ser muito gentis, muito tranquilos, tão pacientemente úteis, que ao nos movermos entre nossos irmãos, pareçamos uma lufada de ar ou um raio de sol, sempre prontos a ajudá-los quando pedirem, nunca forçando-os aos nossos pontos de vista. Eu acho esse texto que fala sobre a liberdade muito, muito, muito especial. Ele trouxe assim muita clareza para mim, né, do quanto, né, a gente se ata, né, a outros, querendo o controle das pessoas, né? Às vezes a gente fala tanto, né, que a gente está tão preocupada com o outro e a gente acaba exatamente com essa preocupação gerando essa cadeia, né? Que em vez de libertar o outro,
faz com que o outro fique amarrado na gente, né? E eu, particularmente, sinto que essa descoberta da experiência, né, da liberdade, é um processo longo, né? É um processo da vida inteira, né? Mas através da experiência do uso dos florais, eu fui assim percebendo que realmente a gente vai, pelo autoconhecimento, conseguir se libertar, né? Das crenças que nos limitam, né? Da nossa própria cultura, que muitas vezes, né, nos determina, né, nos coloca num lugar muito fechado, né, ou muito rígido, ou muito sem, né, sem visão, né? Enfim, eu acredito que essa questão da liberdade, ela é realmente assim, um mergulho, né, na gente mesmo, e só quando a gente começa a perceber aonde a gente está amarrado, né, aonde que a gente está preso dentro da gente mesmo, é que também a gente tem esse olhar de como a gente está querendo prender o outro, ou se prender a outro, né? Como eu conheci os florais, já falei isso, eu sei, através de um momento onde eu passei por uma síndrome de pânico, né? E de fato, foi o medo mesmo, mais do que o medo, né? Foi o pânico que me colocou em contato com a minha humanidade. E exatamente assim, entrar em contato com esse medo extremo, que não era o medo da morte, era o medo, na verdade, da vida, né? Foi o que foi me trazendo consciência, né, de quem eu sou, né? O que eu queria naquele momento, o que eu estava precisando resgatar. Então, no próximo encontro, eu quero falar exatamente um pouquinho aí sobre o grupo do medo. O Dr. Bart, ele dividiu, né, os florais em 7 grupos, de acordo com as emoções, e o primeiro grupo é o grupo do medo. São 5 florais que compõem o grupo do medo, só para a gente ter, né, assim, uma noção de como o medo, essa emoção tão básica, né, tão fundamental na nossa vida, né, é tão necessária, porque o medo pode nos impedir, mas o medo também nos protege, né? Como é importante a gente conhecer, né, a qualidade dos nossos medos e poder, através dos florais, né, ir fazendo esse reconhecimento do medo e pegar o nosso medo pela mão e falar, eu sei que você está aqui, e a gente vai junto. Porque aí realmente a gente vai ganhando uma outra ferramenta, que é o domínio sobre o medo, né? Ele já não nos domina mais, ele não impede, né, que a gente tenha a experiência que nós viemos ter aqui nessa vida, né? A gente não fica acorrentado ao medo. Ele é um parceiro e não um tutor, né? Então, gratidão por essa partilha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu souber responder, estou aqui. Ô, Helô, achei muito maravilhosa a sua explicação. É uma coisa que a gente tem que realmente pensar sobre, né? Quanto que a gente está ligado às outras pessoas pela falta de liberdade e quanto que a gente reconhecer realmente, né? O quanto que a gente tem liberdade, ser livre, e quanto a gente está preso em determinados padrões, né? É importantíssimo mesmo. E o floral veio aí para nos ajudar bastante, né? Achei muito legal esse texto mesmo, não conhecia, não li esse livro. Eu vou ver se eu vou comprar para ler, né? Porque eu tomo muito homeopatia, mas não floral, né? Mas é tudo muito bom. Nossa, é excelente. Gratidão pelas suas explicações, por trazer esse texto tão lindo, viu, nesse dia. Tá certo. Obrigada, Leila. Então, eu acho
que eu comecei a minha vida de cuidados comigo usando muito homeopatia. E atualmente eu associo homeopatia e floral, porque cada um, né? Eu acho que essa doação que o Criador fez para nós, né, de muitas possibilidades de cuidado, a gente deve realmente integrar, né, associar. Então, é um cuidado muito bom, homeopatia e floral. Eu recomendo. É excelente. Mesmo porque eu tenho muita alergia com os remédios alopáticos. Aí eu parti para a linha da homeopatia. Então, é muito bom mesmo, excelente. Eu amo a homeopatia e já tomei alguns florais, mas assim, não tenho muito conhecimento não. Homeopatia eu conheço mais. Gratidão, viu, gente? Bom dia para todos. Gratidão. Namastê. Namastê. A Elo, ela traz essa questão da liberdade, né? Da gente... nós somos um ser liberto, né? Mas a gente tem, assim, eu sempre ouvi da minha mãe, o seu limite começa quando o do outro acaba. Então, a gente tem a nossa liberdade, mas a gente tem que observar o outro. E temos que ter também aceitação pelo outro, né? Porque cada indivíduo tem sua maneira de ser, sua maneira de agir, né? E muitas vezes a gente quer que o outro haja de acordo com o nosso pensamento, não é assim, né? Temos que ter bastante cuidado em relação a isso, porque só aceitando o outro como ele é, a gente consegue também a liberdade de ser feliz. Então, muito obrigada, Elo, pela sua contribuição. Imagina, eu que agradeço. Um ótimo dia para todos. Namastê. Bom dia, pessoal. Hare Krishna. Hare Krishna. Bom dia, Hare Krishna. Obrigada, gente. Obrigada, Elo. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Elo, muito obrigada. Adorei o texto e a reflexão. E eu gostaria muito de saber mais sobre o floral. E se você puder nos alimentar mais mais aprofundar, né? Vai ser muito bacana. Obrigada, namastê. Namastê. Bom dia a todos. A gente vai caminhando nesse aprofundamento, fazendo mais